tem menos barulho. Mas... Mas deixa eu fechar, se eu estiver precisando, eu abro pra ele. Aqui que fecha? Não. Menos barulho do que lá, né? Olá, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje vocês estão percebendo que eu estou aqui num cenário diferente. Hoje eu estou aqui na casa da Ellen, da minha namorada. Ela vai participar das nossas vibrações também. Então hoje vocês possivelmente vão ouvir um pouquinho mais de barulho. A rua está um pouquinho agitada aqui, mas isso faz parte também. Nós vamos levar toda essa energia para todos os locais, para todos os familiares, para todos os lares, enfim, para todos aqueles que tanto precisam. Pessoal bonito já passando por aqui. Márcia, boa noite, bem-vinda. Miriam, minha amiga, boa noite, bem-vinda. Estamos aí, firme e forte, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Nancy, minha mãe do coração, boa noite, bem-vinda. Fátima, minha amiga, boa noite. Rose, bem-vinda. Cristiane, bem-vinda. Cidinha, bem-vinda. E tô vendo que tem mais gente ali em cima. Cada um de vocês, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Tati, bem-vinda, boa noite. E que bom estarmos aqui, segunda, novamente reunidos nesse nosso lar virtual, né? Nessa nossa egrégora que nos acolhe, que nos ensina, que nos ampara, na oportunidade de aprender mais um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o Evangelho, e transformar as nossas vidas interiormente para que o nosso exterior seja transformado também. Luciana, boa noite, bem-vinda. Ô mãezinha, Dona Antônia, bem-vinda. Eu geralmente faço o Evangelho lá de casa, lá com os meus pais, minha mãe, e hoje nós estamos fisicamente distantes, mas sempre conectados no coração, né? Hoje aquele abraço de boa noite vai ser virtual. E com essa energia gostosa de tanta gente bonita, de tanta gente de luz, de tantos seres humanos buscando, enfim, vivenciar o Evangelho, eu vou convidar vocês então a já separarem o seu copo com água. A quem chega pela primeira vez ou vai chegar depois, sempre é importante reforçar que você pode reservar um copo com água que vai ser energizado, fluidificado, abençoado para aqueles que mais precisem. É importante dizer que aqui a gente tem como objetivo estudar um trechinho do Evangelho do Cristo e através de muita inspiração podermos juntos refletir sobre esse ensinamento e aplicar ele nas nossas vidas para que a gente tenha uma vida com mais confiança, com mais fé, com mais verdade, com mais amorosidade, para que nós possamos, enfim, receber tudo aquilo que nós estamos buscando, não importa o que seja. Então já tenha certeza que a espiritualidade já está trabalhando nesse momento, olhando no coração de cada um e com certeza trazendo a cura para aquilo que nós precisamos. Então eu vou te convidar nesse instante a fechar os seus olhos comigo e a orarmos juntos para realizarmos a abertura dos nossos estudos e do nosso Evangelho da noite. Deus nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso companheiro, que nessa noite nós possamos silenciar as nossas mentes do mundo externo, nós possamos silenciar as batidas ansiosas do nosso coração
e nós possamos nos entregar ao Evangelho da noite, possamos nos entregar à presença da espiritualidade, possamos nos entregar à Tua presença em nossos lares, em nossas vidas. Que nessa noite nós possamos, através dos Teus ensinamentos, receber aquilo que tanto precisamos, aquela palavra a nos trazer conforto, aquela palavra a nos trazer alívio, aquela palavra a nos fortalecer. Que nesse instante todo o nosso lar possa receber a Tua luz e todos os nossos entes queridos possam sentir junto conosco a Tua presença. Assim, iniciamos mais um Evangelho da noite com a Tua prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, essa noite, nós vamos falar um pouquinho sobre prece, sobre oração. E nós vamos justamente falar, porque se nós pesquisarmos a origem da palavra oração, basicamente, resumidamente, simplificando a tradução, a palavra oração, a palavra orar, significa falar. Tarcísio, bem-vindo, querido, boa noite. E a pergunta chave para nós essa noite é: você tem falado com Deus? Você tem conversado com Deus? Ou você tem apenas estabelecido um monólogo com Deus? E qual a diferença? Se você estabelece um monólogo com Deus, apenas você fala. Apenas você pede. E geralmente, essa oração em forma de monólogo, ela é justamente para isso. Para pedir e apenas pedir. Muitas vezes, tentamos até uma barganha com Deus. Se eu receber isso, eu faço aquilo. Se isso acontecer, eu faço aquilo outro. E aí vamos refletir um pouquinho. Será que realmente e verdadeiramente nós estamos orando? Nós estamos conversando com aquele que nos deu o dom da vida? Nós estamos estabelecendo um diálogo? Ou nós estamos apenas tendo um monólogo? Nós estamos apenas pedindo, reclamando, pedindo novamente, e não somos capazes de estabelecer um diálogo profundo com Deus. Muitos de nós podemos afirmar que, mas Luiz, eu oro sim, eu faço o Pai Nosso, eu faço a Ave Maria, eu faço o Santo Anjo, eu faço um mantra todo dia antes de dormir, quando acordar. E ok, isso não é descartável. Esta atitude ela é válida. Mas aí eu te faço uma outra pergunta. Você faz isso mecanicamente? Ou você reflete sobre o que você está pronunciando? Você faz isso com profundidade, com verdade da sua alma? Ou você apenas reproduz as palavras de uma forma fria e muitas vezes de uma forma até inconsciente? Quantos de nós não deixamos para orar somente na hora que vamos dormir? E aí na hora que nós vamos dormir e estabelecer a oração,
Nós começamos no Pai Nosso e terminamos na Ave Maria, como diz o ditado popular. Porque a gente já está tão cansado, a gente já está tão desgastado, que a nossa prece é mais ou menos: Pai nosso que estais no céu, não deixe os outros pecarem, perdoai os anjos. Amém. Isso quando não dorme no meio da prece. Porque a gente não tem um diálogo com Deus. A gente apenas aprendeu mecanicamente a reproduzir palavras. E aí, qualquer um pode fazer. Tem uma historinha quando a gente fala de oração, que eu gosto muito, eu repito muito e eu vou continuar repetindo muito, que é a historinha do Zé. Quem me acompanha há algum tempo já deve ter ouvido eu contar, e eu peço licença porque eu vou contar novamente. Zé era um morador em situação de rua, e o Zé, ele tinha, embora a condição social dele, ele tinha uma fé muito grande em Deus. E o Zé, todo dia, ele ia à igreja ao meio-dia, entrava na igreja, ia até o altar, na frente da imagem do Cristo, olhava para o Cristo, virava, saía e ia embora. Todo dia. E o padre começou a reparar nesse comportamento. Começou a ver sempre o mesmo homem entrando, não gastando nem 3 minutos, indo lá, olhando para Cristo e saindo. O padre ficou encafifado com aquilo e um dia ele decidiu interromper aquele homem. Assim que ele ia saindo, ele falou: filho, 1 minuto. Desculpa, mas, em primeiro lugar, né? Eu vejo que você, pelas suas condições, possivelmente mora na rua. E ele falou: sim, moro sim, senhor. E aí ele falou: eu não entendo, desculpa, mas você entra, não gasta nem 3 minutos, vai lá, olha para a imagem do Cristo e sai. E ele virou pro padre e falou: sabe o que é, padre? Eu não sei orar, não aprendi a orar, mas eu sinto Deus muito forte dentro do meu coração. Então, eu todo dia, meio-dia, eu entro aqui, só vou lá, olho para ele, porque eu acredito nele, e falo: oi, Jesus, eu sou o Zé e vim te visitar. E como eu não sei orar, não sei as palavras bonitas, não estudei, eu saio e volto lá para catar as minhas latinhas, os meus papelões. E o padre olhou aquilo, respeitou a atitude do Zé e o tempo passou. Chegou um determinado dia, o Zé não apareceu. Passou mais um dia, o Zé não apareceu. E isso ocorreu durante uma semana. E o padre, acostumado já com aquele hábito do Zé, saiu da igreja e foi às ruas perguntar, dando a descrição, perguntando para os outros moradores em situação de rua se eles viram alguém com essa aparência, com essas características. E aí uma das pessoas falou para ele, falou: sim, é o Zé, a gente conhece, ele passa aqui catando latinha, papelão. Infelizmente, seu padre, ele foi atropelado e foi parar no hospital. E aí o padre, né, ficou preocupado e decidiu ir até o hospital. E o padre, chegando no hospital, foi até a recepção, foi perguntar, falou: olha, vocês viram, se deu entrada um homem que morava nas ruas e me disseram que foi atropelado e tal. E aí a enfermeira falou para ele, falou: sim, o Zé. Né? E ela falou aquilo com entusiasmo, que o padre falou: o Zé, mas vocês já se conheciam? Né? E ela virou para ele e falou: não, seu padre, é que depois que o Zé veio parar no hospital, parece que a energia do hospital mudou, alguns doentes começaram a melhorar, os médicos estão mais felizes, uma coisa diferente aconteceu aqui. E o padre, né, novamente, ficou olhando para aquilo e falou: bom, deixa eu ir lá fazer uma visita para o Zé. Aí mostraram o quarto onde o Zé estava. E o padre entrou no quarto, tinha lá uma cama muito simples. E na frente da cama uma cadeira, bem simples também. E estava lá o Zé, com as pernas quebradas, engessado, imóvel na cama, e com um baita de um sorriso, né? E conversando com outros pacientes que estavam lá também, todos rindo
E aí o padre entrou, cumprimentou o Zé, e novamente, muito curioso, né? Falou para o Zé, Zé, desculpa novamente a minha ignorância, mas eu não entendo. Você mora, né, na rua. Você não tem absolutamente nada. Você ainda foi atropelado, tá aqui com as 2 pernas quebradas e tá sorrindo. Os outros pacientes estão dando risada e a recepcionista me falou o que aconteceu aqui no hospital e como assim? E aí o Zé virou para o padre e falou, não, seu padre, sabe o que é? É por conta da visita que eu recebo todo dia. E aí o padre olhou para o Zé e falou, Zé, desculpa novamente, mas você mora na rua, você não tem parentes. O pessoal da rua te conhecia de vista. Como assim, você recebe visita? Ele falou, seu padre, sabe o que é? Todo dia, meio-dia, ele aparece, senta ali naquela cadeirinha, olha para mim e fala assim, oi Zé, eu sou Jesus e vim te visitar. E o padre ficou muito emocionado e voltou para a sua igreja e passou a refletir sobre o real significado da oração. E eu trago essa história para nós, justamente para que nós possamos refletir hoje sobre a nossa oração, sobre a sinceridade e a verdade da nossa oração. Porque quando a gente é sincero, quando a gente é verdadeiro com a nossa oração, Cristo está sempre presente. A espiritualidade não nos abandona. E transformações muito poderosas ocorrem na nossa vida. Como eu disse no início, não há problema nenhum em nós termos preces prontas. Cristo nos deixou uma belíssima, se não a mais belíssima das preces. Mas nós precisamos orar com a alma, orar com o coração. Não há problema algum em nós orarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, em nós orarmos em locais públicos, em nós manifestarmos a nossa fé. Mas Mateus, que é o nosso principal ensinamento, recorte do ensinamento da noite, lá no capítulo 6, versículo 6, nos diz o seguinte, mas quando você orar, ore em secreto. Vá para o seu quarto, feche a porta, então seu Pai, que vê no secreto, te recompensará. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Em secreto, seu Pai, que te vê, te recompensará. O que esse ensinamento de Mateus nos traz? A importância da verdade da nossa oração. A importância da verdade da nossa conexão com Deus. Muitas vezes, quando nós oramos, a nossa oração, ela não trará mudanças na nossa vida, mas ela trará mudanças na pessoa que ora. Vou repetir. Muitas vezes, quando nós orarmos, a nossa prece, o nosso pedido, pode não trazer mudanças para a nossa vida, mas com certeza ele vai trazer mudanças em quem está orando. A oração, muitas vezes, ela pode vir também na forma do silêncio. Porque se você está conectado, se você está conectada com Deus, se você estabeleceu a sua prece, a sua verdade no sagrado, no divino, você não precisa provar nada para ninguém. E por não precisar provar nada para ninguém, você encontra paz. Você se retira do conflito. E aí, quando alguém vem falar mal de você, quando alguém vem querer
te agredir na sua integridade, você silencia, você ora, porque você sabe que você não precisa entrar naquela energia, porque você sabe que a energia que você se conecta é com a energia do amor, é com a energia de Deus. E se você está conectado, conectada com a energia de Deus, você também cria a capacidade de perdoar. Porque o que nós falamos na prece do Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em algumas traduções, perdoai as nossas ofensas. O sentido é o mesmo. Agora, se eu oro, por exemplo, o Pai Nosso, todos os dias, e todos os dias eu sou a pessoa que não leva desaforo para casa, eu sou a pessoa que não tem sangue de barata, eu sou a pessoa que tenho gênio forte e até me orgulho disso, algo está errado. E não sou eu que estou falando, não. É a oração do Cristo. Porque se nós nos declaramos cristãos, cristãs, pequenos seguidores e seguidoras do Mestre, nós precisamos que a nossa oração, como a própria palavra diz, oração, nós precisamos colocar o exemplo do Cristo em ação nas nossas vidas. Senão a nossa oração, ela realmente vai ser apenas um monólogo, ela apenas vai ser um discurso hipócrita, ela apenas vai ser composta por palavras vazias. Será que nós realmente colocamos a nossa oração em ação? Será que realmente eu me coloco em movimento na minha vida para minha transformação interior, para minha reforma íntima, para minha renovação? Será que eu realmente me ajoelho em secreto no meu quarto e coloco nas mãos de Deus todas as minhas angústias, todas as minhas aflições, mas também reconheço todos os meus defeitos e as minhas imperfeições, pedindo a Ele que toque e transforme a minha alma? Será que a minha oração realmente é uma oração em secreto para pedir perdão e muitas vezes até para dizer a Deus que eu não consigo perdoar, que eu ainda sinto raiva, que eu ainda sinto ódio, que eu ainda sinto inveja, e que Ele me ajude então a transmutar esses sentimentos em perdão, em bondade, em compaixão? Nós precisamos compreender que já passou da hora de nós ficarmos no lugar da passividade. Já passou da hora de nós ficarmos no lugar da repetição fria das palavras. Já passou da hora de nós termos preces decoradas e corações congelados, petrificados, que não se modificam, que não se transformam. O que você está fazendo da sua vida ao longo desses anos? O que você está fazendo da sua vida ao longo dos meses, ao longo dos dias, ao longo das semanas, ao longo dos minutos? De que forma você está vivendo sua vida? Você vive em oração verdadeira, em comunhão verdadeira com Deus, se lembrando dos exemplos do Cristo, colocando esses exemplos em prática, orando para que a cada dia Deus te dê mais sabedoria, Deus te dê mais tolerância, Deus te dê mais paciência, Deus te dê mais amor? Ou você ainda permanece no ego material das pessoas
que só oram quando querem algo para se beneficiar, que só oram quando vão levar vantagem em alguma coisa. É muito simples reproduzir palavras. É muito simples orar para pedir tudo de bom que a vida pode oferecer. Agora, quantas vezes você ora para Deus te tirar do personalismo, para Deus te tirar do rancor, para Deus te tirar da mágoa, para Deus permitir com que você olhe para aquela pessoa que te machucou, que te magoou e a perdoe, e a olhe com amorosidade. E não estou dizendo aqui que em casos em que alguém nos magoou, que alguém nos machucou, nós devamos olhar para essa pessoa como se nada tivesse acontecido, no sentido de convivermos da mesma forma, mas de não desejarmos mal. E acima de não desejar o mal, de não se sentir mal quando algo de bom acontece com aquela pessoa. Porque ela também é filho e filha de Deus. Porque ela também tem o mesmo direito à conexão com o Pai, à bondade, à felicidade, à amorosidade que nós. Às vezes a nossa vida não está mudando porque a nossa oração, ela não é um diálogo no silêncio com Deus. Ela é um diálogo cheio de ruídos. Ela é um diálogo cheio de vaidade. Ela é um diálogo cheia de inveja, cheio de individualismo, cheia de egoísmo. Eu oro para que eu tenha, mas se o meu irmão também tem, opa, aí me incomoda. Eu oro para que eu prospere, mas se o outro prosperar mais do que eu, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Eu ore para que eu me santifique, mas para que eu me santifique, eu preciso ficar apontando e enxergando o defeito alheio. Opa, tem algo de muito errado aí. Cristo muitas vezes se retirava ao monte para orar. Por quê? Justamente porque Cristo sabia a importância de silenciar os ruídos externos. Por isso que em Mateus nós temos essa analogia a entrar em um quarto em secreto. Justamente porque nós precisamos silenciar quais ruídos que estão na sua vida que te impedem de te conectar com Deus. Quais ruídos na sua existência existem que te impedem de sentir Deus? Muitas vezes é preferível fazer como Zé. Apenas olhar para o Cristo e falar: Cristo, perdão, não dou conta. Cristo, perdão, sinto raiva. Pai, me ajuda, tenho medo. Isso é uma prece grandiosíssima para Deus, se ela vem do fundo da nossa alma, se ela vem do fundo do nosso coração. A oração sincera nos conecta e nos fortalece em Deus. Por isso que nós temos no Evangelho o ensinamento do tudo posso naquele que me fortalece. E eu tudo posso porque ele me fortalece através da oração. Ele me fortalece me conscientizando de tudo de divino que habita em mim. Quantas vezes ao longo do dia você já olhou para você com amorosidade? Quantas vezes, e pode parecer egoísta o que eu vou falar agora, mas não é. Quantas vezes você já orou por você? Quantas vezes você já orou para que você se transforme?
Já pediu a Deus que te ajude a enxergar os próprios defeitos, as próprias limitações, e te ajude a superar, a transcender, a se livrar disso tudo que não te faz bem? Quanta mágoa ainda está aí dentro, de coisas do passado que você atravessou, que você sofreu, que fizeram a você e que você não consegue largar, que você não consegue perdoar. Peça isso nas suas preces. Quanta expectativa, quanta ansiedade existe aí dentro de um futuro que talvez nem chegue a acontecer, mas que você já projeta isso, aquilo, aquele outro, e não vive o momento presente, e não agradece o momento presente. Por isso, meus amigos, minhas amigas, quando nós orarmos, que o nosso quarto secreto seja o silêncio da nossa alma. Quando nós orarmos, que a nossa conexão com Deus, mais do que por palavras, ela se dê pela verdade de quem nós somos, com todas as nossas sombras e nossas luzes, com todos os nossos defeitos e as nossas qualidades, com tudo aquilo que nós trazemos em nossas vidas e que vamos levar para as próximas, mas buscando sempre transformar o nosso interior. Mahatma Gandhi nos ensinava que nós temos que ser o espelho da mudança que nós propomos no mundo. Se eu quero um mundo mais pacífico, se eu quero um mundo mais amoroso, se eu quero um mundo mais bondoso, isso precisa começar por mim. Isso precisa se iniciar através de mim. Então nós precisamos largar a mania do pedantismo. Nós precisamos largar essa nossa mania de olharmos para os acontecimentos e lamentarmos com o famoso tudo eu, tudo eu. Ah, mas você não sabe o que eu estou atravessando. Você não sabe o que eu passei. Eu não estou desmerecendo a dor de ninguém aqui. O que eu estou dizendo é: até quando esse apego à dor ele vai te impedir de se conectar verdadeiramente com Cristo? Até quando esse apego à imagem que você tem de si mesmo vai te impedir de se ajoelhar em secreto e de entregar a verdade de quem você é, com tudo que você traz para Deus, e deixar que Ele decida a condução da sua vida? Nós temos sim o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolha diante dos acontecimentos da vida, mas nós não podemos jamais nos esquecer de que quem nos deu a vida foi Deus. Portanto, a visão dele é muito mais ampla que a nossa. Ele enxerga muito além da curva. Ele enxerga muito além do que nós podemos prever. E se nós, em oração, nos entregarmos verdadeiramente a Ele, pedindo que Ele conduza os nossos passos, pode ser que Ele não faça tudo aquilo que nós gostaríamos, mas com certeza Ele e a espiritualidade farão tudo aquilo que nós precisamos. E quando a espiritualidade traz o que nós precisamos orar, para que a fé nos fortaleça, para que a fé nos dê clareza de como agir, tanto diante das adversidades, quanto diante das alegrias da vida. Que você hoje possa orar com a verdade do seu coração. Que você hoje possa, através da oração, trazer a verdade da sua alma. Não importam as dores, não importam os defeitos, não importam as mágoas,
Não importam as alegrias, não importam as luzes, não importam as conquistas, mas que você traga, através desse diálogo e não de um monólogo, que você traga através do falar do seu coração, a sua alma para Deus. Que você, mais do que falar de Deus para as pessoas, você converse com Deus na sua alma, para que você verdadeiramente seja cristão, seja cristã, para que você verdadeiramente se conecte com toda essa espiritualidade que nesse instante está aí, olhando os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração, trazendo tudo aquilo que você, que aquelas pessoas que te cercam precisam para uma vida mais justa, para uma vida mais pacífica, para uma vida mais amorosa, tanto na matéria quanto no plano espiritual. Que a nossa oração venha, muitas vezes, através do silêncio que cala diante de uma afronta, venha através de um olhar que demonstra compreensão diante de uma situação de crise, que venha através de um sorriso que alegra e conforta, que venha através de um abraço que acolhe aquele que sofre. Que Cristo possa nos acolher e nos abraçar nessa noite. E nessa noite, para nós irmos para as nossas vibrações, lembrando que nesse momento você pode mentalizar aquelas pessoas que você queira que sejam beneficiadas com essa luz que nós estamos recebendo aqui. Você pode digitar aí no nosso chat do nosso Evangelho virtual. A espiritualidade vai estar trazendo tudo aquilo que nós e aqueles que nós amamos precisamos. Com muita alegria, eu quero compartilhar nessa noite o nosso momento de vibrações com a minha companheira, com a Ellen, que está aqui do meu lado. Ela, mesmo fisicamente, com um pouquinho de tosse, garganta um pouquinho ruim, mas com o espírito e a alma cheia de fé e cheia de alegria, vai compartilhar esse momento das vibrações com a gente. Quer que eu entre aqui? Podemos. Se você quiser sentar aqui também, você fica mais à vontade, aonde? Faz. Então senta aqui para você relaxar. Pode vir aqui. Ajeita aí do jeito que fica melhor para você. Boa noite, gente. Vocês me ouviram a oração inteira aqui, a palestra inteira, o evangelho inteiro tossindo. E tá bem debilitada de novo de saúde, por causa de friagem, por causa da imersão e tomando medicação. E aí o Luiz falou, não, se você quiser, eu tinha perguntado se eu tava pronta, né, pra fazer uma oração. Boa noite, Nancy. Você tava pronta pra fazer uma oração e depois tinha falado, não, se quiser você descansa. Eu fui tomar um banho antes do evangelho e voltei e falei pra ele, eu preciso falar. Porque conectado com tudo isso que foi dito aqui, dentro das nossas vibrações, veio uma inspiração, né? Eu ia escrever um texto, mas eu falei, mais do que tudo isso, é pro nosso momento primeiro. Que a gente não se sinta magoado porque as pessoas podem nos enganar, mas que a gente não se engane sobre nós. Vem completamente abraçando tudo isso que o Luiz trouxe. Porque no momento quando eu faço uma oração, pedindo a Deus uma resposta, pedindo para Ele clareza, Ele vai mostrar para mim aquilo que é necessário, como um pai amoroso. Porque se eu estou pedindo para Ele que me ajude numa cura, eu não posso seguir cega. E muitas vezes a gente fica no lugar da dor,
baseado no que as pessoas falaram, ou até mesmo pelo nosso ego, no nosso orgulho pedante, como o Luiz disse, de achar que a gente não pode errar, que a gente tem que perceber tudo, que a gente tem que estar alerta o tempo inteiro. E se a gente percebe que a gente está entregue a Deus e que tudo aquilo que nós precisamos Ele vai trazer, não só o que a gente pedir, mas quando a gente pede, Ele também entende que tem uma janela ou uma porta aberta para nos acessar. Se a gente trouxer nesse momento essa virtude e esse olhar, a gente pode trazer essa oração de quem ora, de quem fala e de quem age. E é o primeiro lugar que Ele vai agir na gente, mostrando se a gente está sendo coerente ou não com o que a gente acredita. E muitas das vezes a gente está decepcionado, agarrado na dor, pensando porque o outro fez aquilo com a gente. E talvez a gente deveria olhar por que estamos fazendo isso com a gente. Por que a gente continua abraçado com situações que não deixam com que a gente siga sendo o melhor do nosso ser. Hoje, na hora que estava sentindo bastante dor, incomodada de novo com o físico, eu falei assim, oh Deus, eu já entendi muitas das coisas. Não precisa usar nesse momento nem o meu corpo, nem a saúde para que eu possa traduzir. E eu sei que meu corpo não está fazendo mais isso. E diante de algumas situações ainda que a gente vem lidando na vida, me veio esse momento na hora que eu fui pro banho. A gente vai errar, a gente não vai perceber, é só convivendo com as pessoas que a gente tem noção. Mas Deus sempre está mostrando pra gente, olha, você é isso. Essa é a sua essência, essa é a sua verdade, esse é o seu caminho. E você não precisa se confundir com o que passa pela atitude do outro com você. Não tô falando da gente o tempo inteiro tá ali pedindo bate na minha cara. Mas se a gente fala, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdoar não é pedir para passar tudo aquilo de novo. Mas é você também se perdoar de, às vezes, eu posso não estar atenta, eu posso não perceber. E às vezes o não perceber também faz parte desse nosso aprendizado. Mas diante de cada situação que acontece, se eu conseguir trazer a consciência para esse momento, tem algo muito importante que com certeza eu terei ouvido na resposta dessa prece e dessa oração. E com muito amor e verdade eu digo para vocês que todos esses dias no meu silêncio, no momento dessa conversa comigo, quietinha aqui comigo, mas também ouvindo as palavras de outras pessoas, como aqui no Evangelho, num curso, diante de uma experiência, eu sei o quanto Deus também respondeu cada uma das minhas orações. Então eu peço nesse momento a bênção de toda a espiritualidade que traga na nossa água, na nossa consciência, no nosso coração, todo esse bálsamo que cada um de nós tem buscado. Que a oração de hoje, além de ser por todas as pessoas que amamos, seja também por nós, em primeiro lugar. Que a gente não se confunda com o que acontece do lado externo. Que a cada dia mais a gente tenha clareza sobre as nossas virtudes, sobre a nossa luz, mas também sobre a nossa sombra, sobre aquilo que podemos e precisamos melhorar. A tudo aquilo que nos conduz nesse caminho de evolução, nesse caminho de fé, nesse caminho de amor. Que Deus, dentro dessa sua fonte divina e grande fonte de luz, possa a cada dia que eu oro e me conecto com Ele, mostrar o quanto eu sou essa faísca da sua luz, que eu sou como Ele, que eu sou parte dele. Que a gente perceba o que precisa melhorar, mas que acima de tudo que a gente reconheça a cada dia quem somos. Se estivermos em paz com o que somos, o externo com certeza nos atinge menos. E quando nós estamos confusos
com o que somos, com o que estamos fazendo. A gente se permite viver injustiças. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, com a bênção também de Mãe Maria, que sempre acolhe e nos guia. Que dentro do lar de cada um, a gente receba essa energia pacificadora e que cada um, ao beber dessa água, possa beber gotas da verdade, gotas de transparência, gotas de amor, gotas de lucidez. Que a gente seja capaz de ouvir no nosso corpo, no nosso coração e ao nosso redor, no nosso ambiente, toda essa luz e essa verdade que Deus nos traz diariamente. Que a gente possa tirar aqui os véus, as vendas, tudo que tem sido a ilusão que nos confunde sobre a coisa mais linda e pura que o nosso ser é. Assim eu agradeço a oportunidade de falar, de poder trazer um pouquinho da energia dessa egrégora também, dos meus mentores, nessa noite. Digo a vocês que o grande presente hoje é meu, de poder falar, de poder me ouvir, sabendo o quanto Deus é instrumento da clareza e eu também posso ser instrumento dele na minha vida e de tantas pessoas. Graças a Deus. Amém. E uma linda noite para todos nós. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu voltar. Abrir aqui. Ai, pessoal, eu vou fechar meus olhinhos junto com a Ellen aqui, como é a nossa tradição, para a gente fazer o nosso Pai Nosso de encerramento e agradecer a Ele. Agradecer a Deus pela oportunidade de mais essa noite, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus por tudo que somos e tudo que temos. Olhe, Pai, espiritualidade maior, pelo nome de cada um que foi colocado aqui no nosso chat, pelo nome de cada pessoa que foi mentalizada nessa noite e pelas nossas vidas. Que a nossa vida seja a nossa maior oração e prova do Teu Evangelho, e que o Teu amor seja conosco. E como o Senhor nos ensinou, que nós possamos aprofundar a nossa conexão com Deus através das Tuas palavras de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças à espiritualidade, graças a Jesus. Gratidão, pessoal, gratidão a cada um que esteve aqui, que estará por aqui. Uma ótima noite, uma ótima semana e que nós sigamos conectados em oração, em prece, em coração. E na próxima segunda nós estaremos juntos novamente. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de cada um. Ótima noite, pessoal. Ótima noite.